Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Fernanda, do canal e do Instagram Ensina Mãe. E hoje eu vou trazer um assunto que eu amo, que eu tava doida pra trazer, que é criança e atividade doméstica. E por que eu tava doida pra trazer? Porque é exatamente isso que está acontecendo na minha casa hoje. O meu filho, a gente está introduzindo as atividades domésticas para ele, então ele está auxiliando em bastante coisa que ele dê conta, óbvio, na capacidade dele. E é exatamente a fase que eu tô passando que eu queria muito compartilhar com vocês. E eu queria também que vocês dessem uma entradinha no site, porque eu fiz um texto muito especial com relação a isso, onde eu explico por que hoje as crianças das famílias modernas não estão mais ajudando em casa. Quais são os malefícios disso? Qual é a importância dessa atividade doméstica para essa criança e como que a gente pode fazer para que essa criança realmente ajude em casa. Inclusive eu fiz uma tabela por idade, onde em cada idade a gente sugestiona, ou seja, a gente dá algumas sugestões de atividades em que possam ser compatíveis com a idade dessa criança. Então dá uma leitura no texto, que ele está super importante aqui, eu acabo não conseguindo falar tudo que está lá, mas eu vou tentar pontuar e falar o que é mais importante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, realmente as crianças não estão ajudando em casa como ajudavam antes. E por quê? Item número 1. Pais corridos sem tempo para ensinar essas crianças. Sem tempo para poder dedicar ao ensino, à repetição, a estar lá para arrumar, porque é muito mais fácil esse pai pegar para fazer do que ele pegar uma criança para poder ensinar. Inclusive, quando a gente fala de criança ajudando nas atividades domésticas, a gente fala dessa criança ainda pequena. Então, a gente fala de criança de 2 anos, do que a criança é capaz. E tem atividades, sim, que a criança pequena consegue fazer, ou que hoje o meu filho com 4 anos consiga fazer. Mas, por experiência própria, eu sei que é muito mais difícil você ensinar o filho do que pegar para fazer. Hoje eu tô na minha casa, hoje meu filho veste roupa sozinho e tudo mais, mas o tempo que ele leva para vestir uma roupa sozinho é muito mais longo do que eu pegar para vestir a roupa nele. Então eu vou estar separando um tempo muito mais longo quando eu for sair, para que ele possa vestir essa roupa sozinho. Hoje de manhã, quando ele acorda, ele tem os rituais dele para fazer. E um deles é arrumar a própria cama. Mas confesso que é um tempo gasto para ele arrumar essa cama, que depois eu vou lá, ainda ajudo e ainda arrumo muito melhor, porque hoje ele realmente não dá conta de arrumar a cama como deveria, supostamente como eu queria. E supostamente como eu queria, engraçado, né? Onde eu vou entrar mais tarde é exatamente essa convenção de como tem que ser, do exato jeito que a mãe quer que seja. E a gente vai ter que deixar essa criança arrumar do jeito dela, se ela quiser, se a gente realmente quiser a contribuição dela. Até porque uma criança, a gente está falando de criança de 2, de 3, de 4 anos, que seja de 6, de 7. E a gente arruma do jeito nosso, porque a gente levou anos nessa habilidade e elas estão começando agora. Então o primeiro item é a falta de tempo do pai em ensinar e pegar essa criança para fazer e estar junto com essa criança. E eu realmente sei que é um tempão dedicado, que realmente precisa do pai e da mãe estar lá. E vocês também devem saber na casa de vocês e tudo mais. Segundo item, pais que não acreditam que a criança dê conta. Aqui é curioso, mas a gente sabe sim que as nossas crianças dão conta se forem atividades respectivas à idade delas. Mas a gente também sabe, ou se não sabe, tem que saber, é que essa criança vai dar conta de fazer uma coisa um pouco melhor depois de muito teste, depois de fazer várias vezes aquilo. E talvez não fique igual como você queria, e talvez não fique igual como você sempre fez, porque olha a idade que a gente tem, olha o tanto de tempo que a gente fez. Olha a idade que essa criança tem. E qual que é a concepção dela para estar essa cama perfeita ou para estar esse banheiro bem lavado? Pode não ser a mesma concepção minha. Mas, passado esses 2 itens, que é pai sem tempo, pai que não acredita que a criança tem capacidade, o terceiro, para mim é um dos mais preocupantes, que mostrou que na verdade, o terceiro item mostrou que são crianças que não têm tempo de fazerem qualquer atividade em casa. Porque ou uma criança que estuda o período integral fora e chega cansada em casa, ou se não estuda o período integral fora, essa criança vai estudar meio período e no outro meio período dela vai ter várias atividades extracurriculares. Inglês, balé, futebol, natação, luta, espanhol, computação, e
nem sobra tempo para ela sequer ajudar em casa. E que pena, porque a gente vai mostrar aqui quais são os benefícios dessa ajuda em casa, dessa atividade feita em casa, das tarefas domésticas para essa criança e para a família. E são benefícios que toda mãe e todo pai quer na criança e que só não atenta para realmente linkar que isso está na mão dela e está dentro da casa dela, que basta ela colocar essa criança para ajudar nas atividades domésticas. Então, vamos aos benefícios? Quando essa criança, eu quero tentar fazer com que essa mãe raciocine para que ela realmente compreenda que essas vão ser as qualidades mesmo. Quando essa criança, ela ajuda em casa, o que ela está percebendo? Ela está percebendo que ela está fazendo a mesma atividade que a mãe dela e o pai dela fazem. Ela se sente competente com isso. Quando essa criança tem as atividades certas que ela tem para fazer, tirar o lixo, dar comida para o cachorro, limpar os móveis do quarto dela, arrumar a cama dela, estou dando alguns exemplos, tá bom? Ela vai se sentir conectada com essa família, conectada com essa comunidade. Ela vai saber que as pessoas se importam com ela vai saber que ela tem espaço, que ela é especial e que aquela família depende dela. Ela vai aprender a trabalhar em equipe. Ela vai aprender que a casa só é arrumada, só está organizada porque teve um trabalho em equipe e que um dos trabalhos em equipe foi o dela. O que vai dar para ela autonomia, competência e o que vai dar para ela merecimento. Olha só os valores disso que talvez a gente tenha e que talvez passe pela gente de forma despercebida. Quando essa criança ajuda em casa, ela percebe que a organização daquela casa, ela só é mantida daquela maneira porque tem pessoas por trás daquilo. E curioso foi um depoimento pessoal meu, que quando eu comecei a colocar o meu filho nas atividades de casa, claro que a casa ficou muito mais organizada, mas ele começou inclusive a chamar a nossa atenção. Opa, eu vi a toalha em cima da cama de fulano. Opa, o carrinho meu ficou no corredor. Ou então, eu nem precisei mais ser aquela mãe que fica: filho, o carrinho tá no corredor. Filho, como é que é o corredor? Deve ser limpo? Eu não precisei, porque ele tá percebendo, ele vai lá de própria boa vontade e já sabe qual é a atividade dele, já sabe quais são os rituais da casa, já sabe quais são as normas da casa. E é esse comprometimento, e é esse engajamento em família, e é essa união familiar. Quais são as nossas regras aqui? Quais são as nossas disciplinas? Como que tem que ser mantida essa casa? Que faz essa criança se sentir conectada e pertencente. Isso é muito importante para a criança. Mas muito importante mesmo. Mais curioso de tudo é que a gente já sabe que as crianças elas só aprendem com os erros. E tem coisa melhor para ela poder aprender do que atividade doméstica quando ela erra? E na próxima vez ela pode acertar? Ela está fazendo uma atividade doméstica, ela está fazendo uma coisa perto dos pais, onde ele está podendo lá, está auxiliando quando precisa só, e ela está evoluindo dia a dia junto dos pais naquela atividade doméstica. Então isso é maravilhoso, porque você está dando exatamente a prática para a criança, que ela aprenda com os próprios erros dela. Além disso, essa criança, ela toma uma consciência de comunidade e de família e de que várias coisas dependem dela, que a maturidade adequada chega a ela no momento adequado também. E o mais legal de tudo isso é ver que ontem ele fez uma maneira, hoje ele faz de outra e daqui a um mês ele está fazendo da maneira dele, mas uma maneira muito linda, uma maneira muito excelente, inclusive, a excelência dele. E essa é a evolução que talvez o pai sem tempo não consiga ver e que a gente sabe que a gente vai levar muito mais tempo e dedicação ajudando essa criança e ensinando, mas que depois a colheita vai ser linda e maravilhosa, porque a gente vai ter uma criança colaborativa em casa, uma criança com responsabilidade, com maturidade, concentrada e com foco, porque atividades domésticas trazem foco e concentração e resiliência, e que inclusive já faz aquela atividade sem precisar mais estar na agenda da mãe e com perfeição. Tem maravilha melhor? Mas antes de encerrar, eu queria dar uma dica de como é que a gente pode fazer para que essas atividades sejam legais e gostosas para a criança e para que não seja uma obrigação chata. Então, primeiro de tudo,
A criança observa a mãe e o pai. Então, se a mãe ou o pai estão fazendo alguma atividade que não lhes agrada, não comente com a criança, mas como isso é chato, e estou fazendo isso, ai, nem acredito que eu vou ter que limpar a cozinha de novo. Não, passa essa parte limpa de sorriso no rosto para que a criança possa perceber que aquilo dá prazer para a mãe e que aquilo ela também vai ter prazer. Segundo, deixa a criança errar. Não pegue para fazer, pegue para ensinar a primeira vez, ou deixe a criança mesmo fazer a primeira vez, onde você só vai dar atenção se ela realmente precisar. Ou seja, deixa ela fazer do jeito dela. Aqui você vai estar exercitando a sua paciência e inclusive a sua falta, a liberdade que você vai dar para sua criança, ou seja, a sua falta de perfeccionismo. A mãe que tem criança em casa, ela não pode ser perfeccionista, seja na casa dela ou seja em como ela quer que a criança faça, porque isso sim é um entrave para que a criança não faça. Então a gente tem que saber que essa criança vai fazer do jeito dela e o jeito dela pode ser tão bom quanto o seu ou até melhor. Então vamos dar liberdade para essa criança. Terceiro, elogie o percurso que ela levou para fazer. Elogie o tempo que ela gastou dedicando aquilo. Elogie a competência dela. Então, é um elogio que realmente teve a adequação da atividade. Não um elogio banal, solto no vento. Isso não. Mas um elogio pelo esforço que ela dedicou. Faça dessa atividade uma brincadeira gostosa. Mas como? Várias formas. Vou lavar a varanda? Tem como a gente escorregar no sabão antes, depois vamos deixar bem limpo aqui. Vamos imaginar que aqui seja uma piscina e depois que você está limpando toda ela. Tem tantas maneiras. A gente pode fazer de cada atividade doméstica uma brincadeira, até que depois isso realmente internalize na criança e já seja gostoso para ela, a ponto dela já fazer de forma adequada dela e já está inserido no cotidiano dela. E por último, quando a gente for passar alguma atividade para essa criança, que essa atividade seja daquela criança, que somente ela pegue para fazer, que ela saiba a importância que aquilo é dela e que ela saiba aticar, ou então saiba que completou aquilo com sucesso em trabalho em equipe e que essa equipe, essa família dependa dela. Essas são as dicas que eu estou passando aqui, mas eu queria, na verdade, só ler para vocês o quanto que as atividades domésticas, elas influenciam nessa criança no caráter, em várias qualidades que a gente busca e que talvez a gente não tenha se atentado para saber que tá bem dentro de casa. E essas habilidades e essas qualidades, eu vou ler para vocês que são muitas. Olha só, desenvolve na criança habilidades da vida, interesses em ajudar, respeito, autonomia, autoconfiança, responsabilidade, independência, competência, confiança, capacidade, pertencimento, acolhimento, conexão, colaboração, trabalho em equipe e grupo familiar. Olha só, tem coisa melhor do que tudo isso? Não existe, né? E tá exatamente dentro da nossa casa e basta a gente pegar com muita paciência para começar a ensinar e, na verdade, levar aquilo dia a dia, né? Porque não adianta começar e não ter essa continuidade com a criança também. Ou seja, nem que a gente coloque na nossa agenda que o dia da limpeza a criança vai ser responsável por aquilo ou por aquilo. Se é muito corrido realmente o seu dia a dia, não precisa fazer isso todos os dias, mas que faça 2, 3 vezes por semana, mas que comece essa rotina dentro da sua casa. Essa é a dica de hoje e eu quero ouvir de vocês. Como é que tá a sua criança nas atividades domésticas aí? Como é que é? Você já começou a incluir ela nessas suas atividades domésticas? Já teve sucesso? Como é que vocês estão fazendo? Conta aqui pra mim depois.